Bem-vindos e boa tarde, novamente. A Aliança para a Transição Energética está a organizar este ciclo de eventos de matchmaking, aqui com a nossa marca Matchup, que no fundo focamos aqui em apoiar empresas e entidades do sistema científico na criação de consórcios para as candidaturas e programas de financiamento europeus que são relevantes para o nosso ecossistema da transição energética. Nesta sessão em particular, aqui com o apoio da ANI e do Inesctec, vamos trabalhar aqui o tema da digitalização dos sistemas energéticos. Do lado da ANI temos a Cristiana Leandro, que é o nosso National Contact Point, na ANI para a parte do Cluster 5. E do Inesctec, o Ricardo Bessa, aqui a trazermos também algumas visões sobre a inovação que se está a trabalhar nesta área e potenciais negócios emergentes que estão aqui no radar. Ao longo desta sessão, iremos então ver os caminhos e tentar aqui digerir também a informação que a Cristiana nos traz sobre os potenciais polos nesta temática e com foco, obviamente, em trabalharmos soluções inovadoras para a transição energética. É importante referir que a sessão está a ser gravada, aliás, quando vocês entraram, foi-vos pedida a permissão, e depois enviaremos o link e com a apresentação, com as apresentações incluídas que vamos trabalhar hoje. Se, entretanto, desejarem colocar alguma questão durante o período das apresentações, podem usar o chat do webinar, que depois no final temos um período aqui de Q&A e vamos repescar essas questões por ordem para tentar responder. Agora, um bocadinho sobre o formato do programa, portanto, este matchup, nós fazemos aqui um evento por mês, alternando aqui o foco entre áreas temáticas relevantes dentro do grande tema da transição energética, e estamos aqui a trabalhar o financiamento europeu no âmbito do Horizonte Europa. Portanto, em termos de público-alvo é bastante diversificado, eu penso que é um tema bastante interessante para empresas, PMEs, startups, clusters, universidades, municípios, investidores. Eu penso que é aqui um tema interessante para uma comunidade alargada. Aqui o objetivo, como já referi, é criar uma comunidade em torno destas oportunidades e são focadas para calls que irão abrir no segundo semestre deste ano e em 2027. Como já referi, e esta é uma lógica de funil, em cada webinar exploramos uma temática. Após o webinar, faremos seguimento das expressões de interesse que chegarem até nós para tentar encontrar aqui aquilo que falta para avançarem para fazer uma candidatura aos programas que estamos a analisar. E, no fundo, é aqui juntar as peças do puzzle para a criação de consórcios robustos e que sejam vencedores. Na última etapa, que pode ser obviamente opcional, poderemos também fazer ligação aqui a parceiros consultores para a elaboração e submissão de propostas, onde nós obviamente também podemos aqui ajudar. Em termos de metodologia ou mais de agenda até, nós temos aqui uma vez por mês estes webinars, portanto estamos aqui a trabalhar a digitalização, já trabalhámos a descarbonização de consumidores intensivos, a parte das renováveis e depois em maio sairá então a última série deste semestre. E depois as atividades de matchmaking nós iremos trabalhar sempre com um mês a seguir, sempre desfasado um mês para percebermos expressões de interesse que vocês possam ter. Para a sessão de hoje, teremos aqui, como já referi, a Cristiana Leandro aqui a fazer o enquadramento da digitalização dos sistemas energéticos, muito focado nas áreas dos sistemas de energia, redes e armazenamento. Depois, e obviamente aqui
iremos trabalhar os objetivos, a elegibilidade, os orçamentos, os prazos, as dicas práticas que tem que sempre levar em linha de conta quando se está a pensar em fazer uma candidatura e evitar aqueles erros mais frequentes que são facilmente evitáveis se falarmos neles antes. E depois trabalhamos aqui com o Ricardo Bessa as tendências tecnológicas e de inovação, o tipo de soluções, o tipo de modelos de negócio que estão aí a ser criados ou que o mercado está a valorizar neste momento e nos próximos horizonte temporal de 3 anos, 5 anos. Como referi, acabamos então com a Q&A da audiência e depois aí abrimos então a sala para quem quiser fazer alguma questão. Portanto, desejo-vos uma boa sessão. Começamos então com a Cristiana e até já, uma boa sessão. Muito obrigada, Andreia. Boa tarde a todos. Só aqui 2 segundos para partilhar o meu ecrã e pedir-vos que confirmem que estão a ver bem. Espero que sim. Sim, Cristiana, está ótimo. Obrigada. Pronto, cabe-me aqui então começar a falar um pouco sobre o que é o Horizonte Europa, e hoje a minha apresentação não é apenas para parceiros de uma agenda mobilizadora, mas sim para entidades que realmente construíram com a agenda da Aliança para a Transição Energética e com o financiamento do PRR uma fundação importante à volta destes temas. E o Horizonte Europa surge aqui como um instrumento de financiamento, onde podemos explorar e escalar essa inovação para o mercado global. E gostava também de vos salientar que, a nível europeu, 2026 marca o fim do foco apenas na descarbonização ou na transição energética ou nas alterações climáticas e marca o início ou melhor, acrescenta um foco na competitividade. Falamos agora muito mais em competitividade industrial europeia. E a digitalização, obviamente, é uma peça crucial para alcançar esses objetivos, e o Horizonte Europa é um dos instrumentos da Comissão Europeia para promover e para financiar atividades de investigação e inovação que contribuam para esses objetivos. E desde 2021 até 2027, a Comissão Europeia pôs em cima da mesa 95,5 mil milhões de euros para financiar projetos de investigação e inovação para ajudar a alcançarmos então estes grandes desafios que temos na Europa. Claro que parte desse financiamento já foi atribuído, nós estamos agora a viver os últimos 2 anos do Horizonte Europa, portanto temos um pouco menos de 40 mil milhões de euros que vão ser distribuídos em variedíssimas áreas. E uma fatia significativa destes 40 mil milhões de euros, estamos a falar de milhares de milhões, está reservada para apoiar os sistemas energéticos, as redes, a digitalização do setor energético. E é importante saberem que, a nível europeu, as entidades, os vossos parceiros e os vossos concorrentes estão já a trabalhar e a montar consórcios e propostas para submeter ao Horizonte Europa. E hoje, a apresentação de hoje gostava de sair daqui a passar 3 mensagens. Primeiro, quais os concursos que estão e vão estar abertos nesta área encaixam no vosso projeto, na vossa ideia, seja ela uma prova de conceito em laboratório ou um piloto industrial. Depois, como é que o Horizonte Europa vos permite desenvolver uma tecnologia, testá-la, reduzir o risco de uma determinada tecnologia, de um produto antes de ir para o mercado, utilizando financiamento público. E depois também a terminar com algumas dicas de como escrever bem uma proposta bem sucedida e encontrar os parceiros certos para que tenham financiamento para a vossa ideia. André referiu, os tópicos estão abertos, os 2026, portanto foram publicados, o Programa de Trabalhos 2026-2027 foi publicado no final do ano passado. Os primeiros prazos de 2026 já fecharam, a março deste ano, mas ainda temos algumas oportunidades muito interessantes para explorar. E estas oportunidades estão divididas nesta estrutura, que é um pouco complexa. Portanto, o Horizonte Europa é dividido por vários pilares, várias caixinhas, todas elas com diferentes instrumentos para financiar diferentes coisas, mas sempre com uma perspectiva, lá está, de alinhar e ajudar a alcançar as estratégias europeias.
Hoje, como estamos a falar no tema da energia e na digitalização do setor energético, as oportunidades de financiamento que vocês vão encontrar alinhadas com essa área estarão aqui dentro deste cluster 5, que está aqui sinalizado nesta caixinha a rosa, que é o cluster Clima, Energia e Mobilidade, e ainda uma cola horizontal que a Comissão lançou de apoio ao Clean Industrial Deal, que eu vos falarei um pouco à frente. Gostava também de partilhar convosco que nos primeiros 5 anos do Horizonte Europa já foram financiados muitos projetos, portanto, só dentro do Cluster 5, que reúne as temáticas de clima, energia e mobilidade, já foram financiados 5,5 mil milhões de euros em projetos de investigação e inovação, e uma fatia significativa, vocês veem aqui na parte verde em baixo, mais de 11% desse financiamento foi atribuído realmente aos sistemas energéticos, portanto, é claramente uma prioridade para a Comissão Europeia. Aquilo que nos espera para 2026 e 2027, lá está, é uma continuidade daquilo que foi financiado. A grande fatia de financiamento continua a ir para o desenvolvimento de novas tecnologias, portanto, as renováveis, as novas tecnologias de produção de energia renovável e para a digitalização do sistemas energéticos, que vem aqui na Destination 3, aquilo que a Comissão chama Destination 3 Energy Supply, que vai ter mais de 700 mil euros disponíveis para financiar 33 tópicos, e depois também aqui a tal call horizontal que eu vos falei do Clean Industrial Deal, com 290 milhões de euros disponíveis. Vocês veem aqui neste gráfico à direita as barrinhas pelas várias destinations dentro do Cluster 5 e uma dominância do azul. O que é que isto significa? Significa que nestes últimos 2 anos do Horizonte Europa, a Comissão Europeia vai querer financiar e apoiar projetos que vão desenvolver tecnologias, produtos, serviços, processos de maturidade tecnológica mais elevada. Portanto, a maior parte dos tópicos a concurso seguem a tipologia de Innovation Action, uma ação de inovação, que quem está familiarizado com o Horizonte Europa sabe que no final do projeto tem que levar a sua ideia até reais, tipicamente 6, 7 ou 8. Para colocarem no vosso calendário, muito importante, portanto, as primeiras calls, como eu referi, já fecharam em março, mas têm ainda oportunidades muito interessantes para explorarem e podem colocar no vosso calendário os prazos de submissão a 15 de setembro e 1 de dezembro, isto para 2026, e depois repete-se o calendário em 2027 com oportunidades a fecharem em março de 2027, depois novamente setembro e dezembro. Isto é importante porque, obviamente, a preparação de uma candidatura demora o seu tempo, tem uma complexidade de montar um consórcio e escrever uma proposta, portanto, quanto mais preparados vocês estiverem e souberem quando é que têm os vossos prazos de submissão, melhor. Entrando agora em detalhe naquilo que são as oportunidades de financiamento que ainda temos disponíveis no Programa de Trabalhos 2026 e 2027 do Cluster 5 para esta área. Nós temos, no momento, 6 tópicos que ainda estão abertos. O primeiro fecha em dezembro, como podem ver aqui na tabelinha, dezembro deste ano, e os próximos são todos para 2027, portanto ainda há muito tempo para se prepararem. Eu não vou perder algum tempo neste slide e peço desculpa porque pode ser um pouco maçador, mas queria passar só algumas mensagens-chave de cada um destes tópicos. Os 2 primeiros são muito focados na inteligência artificial e nos dados, portanto estamos aqui a olhar para o tópico número 23, que diz respeito a Data Sharing for AI Foundation Models e que tem por objetivo os projetos que vão ser financiados neste tópico têm que treinar modelos de base específicos para a energia, trabalhar para que tenhamos na Europa data spaces interoperáveis, portanto, muito focado um grande foco nos dados e nos modelos que vão permitir essa partilha. Ou seja, mensagem para vocês, quem tem os dados tem o poder de modelo, não é? Este tópico é para quem quer construir as fundações de inteligência artificial, que vai gerir ou que vai ajudar a gerir a rede elétrica europeia. É um tópico muito interessante. Aqui, como podem ver, quase todos, 5 dos 6 tópicos são Innovation Actions, portanto estamos sempre a falar no desenvolvimento de tecnologias de maturidade tecnológica bastante elevada, em alguns casos até 8. E este tópico vai financiar 3 projetos. Já o segundo tópico, o tópico 24, de Large Scale
Validation of Generative AI, tem como foco passar da teoria à prática, ou seja, pretende que se faça a validação operacional em larga escala de ferramentas de inteligência artificial generativa. Um grande foco no upscaling e encontrar soluções para como é que a inteligência artificial generativa pode realmente ajudar operadores de rede e consumidores em tempo real. E aqui é um tópico que permite que as vossas ferramentas saiam do laboratório, da teoria, para um sistema energético real. Portanto, é uma oportunidade de demonstração com foco em impacto direto no setor. Os próximos dois tópicos, o 25 e o 26, são mais focados na gestão das redes. O tópico 25, Advanced TSO Control Rooms, pretende modernizar os centros de controle dos operadores de rede. Em Portugal, nós temos a REN, que é responsável por essa operação, e os projetos que vão ser financiados no âmbito deste tópico têm que contribuir para aumentar a resiliência do sistema perante a intermitência das renováveis ou ameaças de cibersegurança, por exemplo. Já relativamente ao tópico 26, que diz respeito ao Advanced Distribution Management Systems, o foco é trabalhar a otimização das redes de distribuição, que em Portugal é da responsabilidade da redes, e a flexibilidade. Portanto, a flexibilidade aqui é crucial para quaisquer soluções que venham a ser, ou quaisquer propostas que venham a ser submetidas no tópico. Portanto, este tópico é realmente uma oportunidade única para empresas de software, hardware, que trabalhem em smart grids, nas redes, e gestão da flexibilidade local. Portanto, pode ser aqui um tópico interessante para explorarem. Por fim, os últimos dois tópicos. O tópico 27, que diz respeito ao retrofitting with innovative storage. O foco central deste tópico é a demonstração de como se pode, ou seja, as propostas têm que demonstrar como é que pretendem converter infraestruturas que estejam desatualizadas ou desativadas, como antigas barragens ou minas de carvão, em infraestruturas modernas de armazenamento de energia. Portanto, aqui também um tópico muito interessante e muito preciso. E por fim, não estamos a falar agora de uma Innovation Action, o tópico 28 é aquilo que a Comissão chama de uma Coordination Support Action, ou uma ação de coordenação e suporte, que tem um foco muito maior na partilha de experiências e na aprendizagem conjunta. E, portanto, este tópico foca-se muito mais na governação de dados e em como é que nós, humanos, podemos tomar decisões com base em inteligência artificial. Ou seja, é um tópico dirigido a entidades que querem estar à volta da mesa onde se definem as normas e os estándares do que vai ser o futuro da energia digital na Europa. Por isso é que só vai financiar um projeto, como podem ver aqui. Destacar as Innovation Actions, os 5 tópicos acima, têm taxas de financiamento para entidades públicas de 100%, tal como a CSA, mas para entidades privadas, as Innovation Actions têm taxas de cofinanciamento de 70%, enquanto que o último tópico, que é uma CSA, tem taxas de financiamento de 100% para qualquer tipo de entidade. Disse-vos também que, para além do Cluster 5, gostava de vos falar do Clean Industrial Deal, que até já foi foco e foi apresentado no último webinar que fizemos convosco, mas gostava também de salientar aqui um dos tópicos do Clean Industrial Deal. Este é um concurso horizontal, como eu referi, que junta o Cluster 4 e o Cluster 5 do Horizonte Europa e vai ter 2 tópicos nos anos 2026 e 2027 que se repetem exatamente da mesma forma. O primeiro tópico está aqui sinalizado com o retângulo rosa novamente, que é dedicado às Clean Technologies for Climate Action, é particularmente relevante também para este setor. Só para vos dizer, ele vai lançar o tópico 2026 tem um orçamento de 150 milhões de euros e em 2027 um orçamento de 140 milhões de euros e em cada tópico a Comissão pretende financiar cerca de 8 projetos, portanto se fizermos as contas estamos a falar de projetos tipicamente com orçamentos de 15 a 25 milhões de euros. São ambos ações de inovação e que têm um grande foco no desenvolvimento de soluções prontas para inovação, para implementação. Ou seja, têm que estar prontas para serem implementadas no mercado, as soluções que forem apresentadas.
Este concurso é distinto dos tópicos do Cluster 5 que eu vos falei, que são bastante prescritivos e seguem uma abordagem muito top-down, ou seja, vocês quando lerem com calma a descrição dos tópicos vão perceber que a Comissão é muito prescritiva naquilo que pretende que seja desenvolvido, ao contrário dos dois tópicos do Clean Industrial Deal, que tem realmente aqui uma abrangência muito aberta. Os candidatos têm liberdade para escolher a cadeia de valor tecnológica que querem desenvolver, e têm liberdade para então apresentar quais são as soluções inovadoras que podem realmente contribuir para a competitividade e a descarbonização da indústria europeia. Também tem um grande foco na competitividade industrial e, portanto, tem que demonstrar a liderança industrial. É suposto que as propostas sejam lideradas pela indústria exatamente para garantir esta liderança. E as propostas vão também ter que entregar um plano de negócios sólido, uma estratégia que mostre a prontidão para o mercado da solução tecnológica proposta. E pede ainda o desenvolvimento de soluções tecnológicas numa cadeia de valor tecnológica específica e integrada. Portanto, tem aqui estas três características um pouco diferentes daquilo que costumamos ver no Horizonte Europa. Porquê é que eu estou a falar nisto? Porque o tópico do Clean Tech, das Clean Technologies, vai apoiar propostas numa ou mais das três áreas que estão aqui elencadas. E uma das áreas é Integrated Net Zero Emission Energy Systems, onde está especificamente mencionada a questão das redes, dos sistemas energéticos. Portanto, as vossas soluções, se não tiverem enquadramento num dos 6 tópicos que eu referi há pouco, esta pode ser uma oportunidade muito interessante para explorarem. Em termos de prazos, os tópicos do Clean Industrial Deal abriram no final do ano passado e fecham a 15 de setembro deste ano e repetem-se em 2027 com um calendário muito parecido. Os tópicos abrem em janeiro, mas fecham também a 15 de setembro de 2027, exatamente com os mesmos critérios, o mesmo âmbito e com financiamento muito parecido. Avançando, gostava de partilhar aqui algumas dicas que nós achamos que são importantes quando estão a escrever e a pensar em escrever uma proposta ao Horizonte Europa. Antes de mais, o primeiro passo é obviamente identificar o tópico e o tópico está aberto que possa ter enquadramento na vossa ideia, na vossa estratégia de inovação e de internacionalização da vossa entidade. E é importante, quando estiverem a ler o tópico, interpretem palavra por palavra, porque a escrita do tópico e perceber aquilo que a Comissão realmente quer financiar é muito importante. Conhecer as regras do jogo, obviamente, as regras do Horizonte Europa, aquilo que financia, aquilo que não financia, conhecer o jargão, começar o mais cedo possível, uma proposta tipicamente, e o Ricardo Bessa certamente poderá também partilhar a experiência dele, que é bastante bem sucedida no Horizonte Europa, mas imagino que comece a trabalhar numa proposta 4 a 6 meses do prazo de submissão. É igualmente importante saber como é que a vossa proposta vai ser avaliada. Para quem não está familiarizado, uma proposta do Horizonte Europa é avaliada em 3 critérios: da excelência, impacto e implementação. O template que é usado pelos avaliadores e aquilo que eles vão ter que confrontar a vossa proposta é público, vocês podem descarregá-lo no portal da Comissão Europeia e, portanto, é sempre bom fazer esse exercício, pôr isso no lugar do avaliador e perceber se a vossa proposta cumpre todos os requisitos que é suposto cumprir. E depois encontrar os parceiros certos para envolverem na vossa proposta de forma a responderem a tudo aquilo que é pedido. É muito importante a composição do consórcio, muito importante garantir que todos os parceiros têm um papel distintivo e complementar no consórcio e que vocês estão rodeados dos melhores na Europa, na área para a qual eles estão, para a qual eles vão trabalhar na vossa proposta. No final, antes de submeterem a vossa proposta, distanciem-se da mesma, partilhem a vossa proposta com um colega de outro departamento, de outra entidade ou com o vosso NCP para receber feedback à mesma e perceber se tem uma boa leitura, se conseguem vender bem a vossa ideia, se está convincente para quem depois a vai avaliar a nível europeu.
Toda esta informação que eu tive agora a partilhar convosco está disponível, vocês podem consultar e esta a apresentação vai ser partilhada como referido, portanto têm aqui os links para o guia do Programa Horizonte Europa, que explica todas as regras, todo o jargão, endereça secções que vão ser obrigatórias e vocês vão ter que preencher na vossa proposta, que são transversais a todas, como as questões de disseminação e exploração, a ciência aberta, a integração das ciências sociais e humanidades e como podem fazê-lo da melhor forma, bem como o template das candidaturas, também está disponível para consulta, mas aconselhamos a que usem sempre o formulário que está disponível no tópico a que vocês vão candidatar-se, porque pode haver algumas alterações de tópico por tópico a nível de número de páginas, dependendo se é um tópico lump sum, dependendo se é um tópico que exige os pilotos do Societal Readiness Pilot, por exemplo, que exigem aqui um pensamento e um envolvimento das ciências sociais logo numa fase inicial do projeto. Portanto, usem sempre aquele que pode ser descarregado no tópico diretamente do Funding Intenders Portal. Para quem não está familiarizado, o formulário tem duas partes, uma parte A que é mais administrativa, onde vocês vão colocar basicamente informação sobre os parceiros e sobre o budget de uma forma sumária, e depois a parte B, onde efetivamente vão escrever a vossa proposta nas 3 secções, excelência, impacto e implementação, e vai ser esta parte que vai ser sujeita à avaliação por parte dos avaliadores. Uma estratégia para a escrita de uma proposta, existem variadíssimas e cada pessoa terá a sua experiência e a sua preferência, mas uma estratégia para estruturar uma boa proposta pode ser começar por pensar no impacto e pensar no vosso projeto como um todo trás para a frente. Lá está, começando no impacto para os objetivos, em vez do seu contrário, não é? Porque vocês vão abrir a estrutura e a primeira coisa que o template vos vai pedir é os objetivos da vossa proposta. Mas convido-vos a pensar numa forma diferente de pensar e começar por pensar que resultados ou que expected outcomes, que é aquilo que a Comissão vai definir no texto do tópico, logo a seguir ao título do tópico vem descrito quais são os expected outcomes que os projetos têm que alcançar e quais os impactos, estes vêm descritos na descrição da destination. Vocês vão contribuir, a vossa ideia vai contribuir para quantos e quais destes expected outcomes que são exigidos. Depois, para cada um destes pontos, que stakeholders, que atores são relevantes ou influenciados pelo impacto que a vossa proposta vai gerar. Pensar também que tipo de input vocês precisam destes atores para alcançar esse impacto. E depois pensar que parceiros precisam no consórcio para alcançar o impacto que vocês dizem que a vossa solução, a vossa tecnologia, a vossa proposta vai alcançar. E é importante também definirem quando, a curto, médio e longo prazo, vocês esperam, ou vocês antecipam que os resultados vão sendo alcançados, não é? E como é que isso vai ter impacto nos tais expected outcomes e expected impacts que vocês vão ter que dizer que vão alcançar. E no final, de pensarem naquilo que realmente a vossa proposta pretende fazer, comparar com os objetivos que foram inicialmente formulados na primeira secção da proposta e fazer, lá está, o cruzamento entre aquilo que são os resultados esperados no final do projeto e os objetivos que vocês definiram. E se houver esse casamento, então estão no bom caminho. Depois, gostava de perder também aqui 2 minutos a falar-vos do consórcio. É muito, muito importante para uma proposta ser bem sucedida, vocês montarem e estarem no consórcio certo. A Comissão Europeia partilhou connosco recentemente, numa reunião do comitê do Cluster 5, onde nós temos assento enquanto delegados nacionais, que nunca na história do Horizonte Europa um consórcio formado apenas por newcomers obteve sucesso, ou seja, foi financiado. E, portanto, é importante e é um desafio vocês encontrarem pessoas com um histórico comprovado de sucesso no Horizonte Europa. E é importante que vocês demonstrem a essas pessoas que vocês precisam, que vocês têm capacidades, competências e podem trazer para um consórcio todas essas valências para
para que a proposta seja bem sucedida. E aqui o networking é de longe a forma mais eficaz de encontrar os parceiros para os consórcios. Obviamente vocês já têm a vossa rede de contactos, os vossos parceiros, os vossos concorrentes a nível europeu, e essa será sempre a forma mais ágil de encontrarem os consórcios que estão em formação, em andamento, e de integrar uma proposta vencedora. Mas existem outras formas para quem ainda está a começar a dar os primeiros passos ou quem quer alargar essa rede de contactos. Existem algumas formas que eu gostava de partilhar convosco, que também contribuem para alargar a vossa rede. A primeira, obviamente, é estarem envolvidos em instituições europeias, muito importante porque estas associações europeias trabalham muito no lobby europeu e dialogam muito proximamente com a Comissão Europeia e muitas vezes são os grupos de trabalho que estas associações têm que definem em conjunto com a Comissão Europeia aquilo que vão ser os tópicos que vão estar a concurso e, portanto, é importante vocês estarem presentes, participarem ativamente nestas associações, nestes grupos de trabalho, porque não só participam na definição dos tópicos, como trabalham diretamente com os parceiros que eventualmente depois vão beneficiar dessas oportunidades de financiamento, participar ativamente em conferências do setor, obviamente, e ainda gostava de partilhar convosco a base de dados da Comissão Europeia, que é a Cordis. Também podem encontrar aqui o link, onde vocês encontram a informação de todos os projetos financiados pela Comissão Europeia. Portanto, também é bom fazerem um exercício de conhecerem aquilo que a Comissão Europeia já financiou no passado na área que vocês estão a concorrer, por forma a vocês conseguirem propor alguma coisa que acresce sempre aquilo que já foi financiado, não é? Não queremos a Comissão Europeia não vai querer estar a financiar aquilo que já existe em projetos de investigação e inovação financiados no passado. É importante vocês proporem sempre qualquer coisa em cima daquilo que são resultados já alcançados. E depois existem outras ferramentas de procura de parceiros, como esta que eu deixo aqui a título de exemplo, da Greenet, que é a rede de NCPs a nível europeu do Cluster 5 e que tem uma ferramenta bastante recheada de entidades a nível europeu que vão manifestando, criam perfis e vão manifestando o seu interesse nos vários tópicos a concurso. Por último, gostava de deixar aqui os nossos contactos. Eu, o Flávio e o Juan acompanhamos estes temas do Cluster 5 de Clima, Energia e Mobilidade e estamos inteiramente disponíveis para uma reunião bilateral, como vocês entenderem, esclarecer e ajudar-vos neste processo de escrita de propostas do Horizonte Europa. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos ajudar-vos desde a identificação dos tópicos e dos instrumentos de financiamento que são mais adequados para o vosso desafio, até a procura de parceiros, perceber a estrutura da proposta, mais uma vez, caso vocês não estejam familiarizados com ela, fazer o contacto com a Comissão para esclarecimento de algumas dúvidas e, por fim, lá está, avaliar, ou não é avaliar, rever a vossa proposta e dar-vos feedback à mesma, cumprindo toda a confidencialidade, obviamente, não vamos, o que vocês partilham connosco, fica connosco. Por último, convidar-vos aqui a subscrever a nossa newsletter. Nós temos uma newsletter dedicada aos temas do Cluster 5, com uma periodicidade mensal, onde partilhamos não só oportunidades de financiamento que nós achamos interessantes para este setor, mas também eventos, sejam eles nacionais ou europeus, e outras notícias que pensamos que traz valor aos nossos atores. E era tudo por hoje. Obrigada, Cristiana. Acho que é muito interessante toda esta informação para nos ajudar aqui também a focar, porque a informação vinda dos programas de financiamento do Horizonte Europa, da Comissão, a maneira como se cruzam os programas, por vezes é tão grande a quantidade de informação que é difícil a digerir, e isto é sempre uma ajuda. Eu vou passar agora então ao Ricardo, que pode partilhar a apresentação e falar um bocadinho sobre estas novas tendências e ideias de negócio. Ok, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite. Vou ver se cumpro com os 20 minutos e não sou maçador. Ok, então vamos à questão da digitalização e
e as tendências de mercado. Eu vou começar por, se calhar, fazer um pouco o ponto de situação, principalmente do ponto de vista dos operadores de rede, ou seja, quais são as tecnologias que eles estão a usar e quais são os interesses que esses operadores têm, e também aquilo que é um pouco o roadmap estratégico da Comissão Europeia, que está atualmente em finalização e será publicado, ao que tudo indica, no fim deste mês, mas teve a consulta pública há uns meses atrás. Se calhar começando aqui pelo ENTSO-E. O ENTSO-E tem um roadmap de desenvolvimento que é feito por todos os membros do ENTSO-E. Neste caso, os membros do ENTSO-E, estamos a falar de quase todos os operadores da rede de transporte na Europa, e fazem um roadmap acho que fazem a cada 2 anos, mas para um horizonte temporal de 10 anos. Portanto, eles aqui a 10 anos, para 2034, em termos de tecnologias digitais, têm a computação de alta performance, que hoje em dia é extremamente importante pela AI, a monitorização avançada da rede, nomeadamente com o uso de PMUs, a infraestrutura de recolha de medidas, já iremos falar um pouco disso, e também GEMs digitais. Portanto, estas são as 4 tecnologias do ponto de vista do ENTSO-E. Estamos a falar de todos os operadores da rede de transporte, no qual se insere a REN, que eles consideram que são importantes para a próxima década. O ENTSO-E também tem uma Tecnopedia onde coloca uma série de tecnologias que são incluídas pelos seus membros, ou pelos seus associados, nomeadamente projetos pilotos ou tecnologias que hoje em dia já estão em produtivo. Eu vou mostrar aqui algumas dessas tecnologias. A que está aqui tem a ver com o que eles chamam de streaming de dados, portanto, a recolha de dados. Mas não é mais que uma plataforma que permite a recolha de dados de vários dispositivos no terreno, de vários ativos, e que permita processar estes dados até um ponto em que possa ser feita a analítica e visualização. Então, eles aqui consideram, por exemplo, o TRL, ou seja, cá tem grande maturidade, 8 ou 9. Portanto, significa que é uma solução que já existe no mercado, o que é verdade. Depois, a quantidade de requisitos que essa solução cobre e a sua capacidade de ser replicável em diferentes operadores já é diferente. No âmbito da agenda do ATE, há um desenvolvimento que está a ser feito neste sentido, já irei mostrar um exemplo disso. Depois temos a inteligência artificial, é outra das tecnologias. Aqui tem um TRL 7 ou 8, isto é extremamente otimista, na minha opinião, e que é hoje em dia, é moda, portanto toda a gente fala disso. Estes operadores são bastante cautelosos e bastante avessos a grande uso de inteligência artificial atualmente. Portanto, essencialmente as aplicações que têm a ver com a relação com o cliente ou com o utilizador da rede, com o processamento de documentação, ou seja, tarefas que são rotineiras, que não são críticas, não são de elevado risco, que se podem automatizar e têm um retorno de investimento na ordem de 1, 2 anos. Portanto, o que nós estamos a falar e o que se vê um pouco nesta área e nestas tecnologias, tipicamente não se sabe apostar em casos de uso que tenham um retorno de investimento muito curto, porque em alguns casos o investimento é significativo e depois também há uma certa incerteza neste investimento, e são empresas reguladas, onde tudo aquilo que é investimento tem que ser aprovado pelo regulador. Em alguns países, o caso de França, a inovação é elegível na tarifa, portanto, os custos são elegíveis na tarifa, mas noutros países, no caso, por exemplo, de Portugal, não o são, e isso depois acaba por condicionar muitas vezes a adoção da tecnologia. Uma outra tecnologia que tem vindo a ser muito utilizada, até nas redes de distribuição, mas também nas redes de transporte, tem a ver com a questão de cloud e edge, portanto, a possibilidade de nós podermos enviar dados de dispositivos que estão no terreno para a cloud e realizar analítica, mas tem a capacidade de desenvolver algum cálculo em dispositivos que estão no terreno. No caso das redes de transporte, estamos muito a falar das subestações e no caso da rede de distribuição também, nós também temos outros dispositivos na rede com essa capacidade. Por isso eles aqui consideram algumas implementações de IoT, principalmente na questão do Dynamic Line Rating, onde alguns operadores já fazem hoje DLR. Isso implica ter sensores no terreno, recolher dados desses sensores, enviá-los para a cloud, e depois todos os cálculos de DLR são feitos na cloud. Portanto, alguns destes operadores já têm essas soluções. A Eles, na Eslovénia, é um exemplo disso. Tem uma empresa que é Operato, que tem estas soluções e faz hoje em dia, a Operato faz precisamente Edge Cloud em produtivo em algumas das linhas
na Eslovénia, mas há outras empresas, no caso português da Enline, também tem soluções desse género. Por isso, isto é algo que alguns destes operadores já têm atualmente, e algumas das soluções estarem no mercado. Algo mais emergente, aliás, que o Ansoy classifica como TRL de 89, eu discordo em absoluto, é o espaço de dados comum. Portanto, o espaço de dados comum parte de uma diretiva europeia que é o Data Act, e o Data Act tem como objetivo fomentar a criação de espaços de dados comuns na Europa. Portanto, foram criados atualmente em produtivo. Existe um para a cultura, que são essencialmente os museus, existe outro para a saúde, e está-se atualmente a implementar um para a energia, que é um projeto do Digital Europe, que é o NCM, que tem participação portuguesa, do Inesctec, mas também de outros parceiros portugueses, e a ideia é ter um espaço de dados comum onde podemos ter troca e partilha de dados de forma segura. Portanto, isto também é uma tecnologia que tem sido identificada pelos operadores de rede e está na nova estratégia europeia que será publicada, é uma das tecnologias core dessa estratégia. Europeia para a energia. O blockchain é algo que já existe há alguns anos, já se passou um pouco a febre do blockchain, agora nomeadamente é aí, mas por exemplo o Equigi, que é uma plataforma que foi desenvolvida por vários operadores na Europa, pela Terna, pela Swissgrid, pela APG na Áustria, eles decidiram criar uma plataforma em blockchain para compra e venda de flexibilidade entre os diferentes operadores, entre áreas, mas também entre países. Isso é uma plataforma que existe hoje, está em produtivo, é utilizada por esses operadores, tem os seus problemas, está aqui uma grande barreira evolutiva nessa plataforma, mas está operacional, existe e é mantida. Eu penso que terá sido criada uma empresa para manter a plataforma em operação. E por fim, a questão da recolha de dados e do IoT, da implementação do IoT. Já falei o exemplo do DLR, nas redes de transporte, tem uma enorme aplicação, mas isto é também uma área ou uma tecnologia, neste caso do uso de IoT para a operação de rede, também já teve aqui alguns períodos onde havia uma série de pilotos e testes, e agora há um certo resfriamento desta tecnologia, mas que continua a ser bastante pertinente e importante na operação de rede. Portanto, isto era o que nós tínhamos em termos de operador, ou seja, a situação atual nos operadores da rede de transporte. Nos operadores da rede de distribuição, a Euroelétrica, em 24, há cerca de 2 anos, precisamente há 2 anos atrás, fez um estudo sobre a maturidade dos operadores da rede de distribuição em termos de uso de tecnologias digitais. Algumas conclusões são interessantes. Naquilo que é a construção da rede, a operação de rede, e também um pouco a manutenção de rede, não há grande diferença entre os grandes operadores de distribuição e os pequenos operadores de distribuição da rede de distribuição. Mas quando eu digo pequenos, por exemplo, a E-Redes é um operador de grande dimensão, porque opera a rede de alta tensão até aos 60 kV, e como a E-Redes há outros operadores de dimensão grande, no caso da E-Distribuição em Itália e E-Distribuição em Espanha, mas depois há muitos países que têm 200 e 300 operadores de rede de distribuição, que são operadores bastante pequenos. A Alemanha é um exemplo, mas a Espanha também. A Espanha tem uma série de pequenos operadores que operam redes em média e em baixa tensão, e são operadores de rede de distribuição, como a E-Redes também o é. E o que é curioso é que o nível de digitalização dos grandes e dos pequenos está ao mesmo nível, exceto naquilo que é a integração dos dados, que faz algum sentido. Mas isto foi um inquérito feito pela Euroelectric. A Comissão Europeia tem consciência que os operadores pequenos distribuidores, não estão ao mesmo nível dos grandes distribuidores naquilo que é a digitalização da rede, mas também a capacidade de suportar os custos dessa digitalização. E tem atualmente, ou começou ontem, há 2 dias atrás, lançou uma iniciativa de cerca de 10 milhões de euros para formação na área da digitalização de operadores de rede, em questões como interoperabilidade, uso de software aberto. Portanto, há aqui uma estratégia europeia de dotar principalmente os pequenos distribuidores de uma maior capacidade de digitalização da sua rede ao longo de toda a sua cadeia de valor. Portanto, isto é uma oportunidade de negócio, de capacidade de nós podermos trabalhar com pequenos operadores de rede que têm uma maior dificuldade de integração de uma série
de tecnologias, porque não têm equipas internas, não têm a mesma capacidade de investimento, não, muitas vezes não têm a economia de escala necessária para algumas destas tecnologias, e, em alguns casos, precisam de soluções muito customizadas à realidade deles. E, tipicamente, as grandes empresas, os grandes fornecedores de software, não vão desenvolver soluções customizadas a um determinado operador, não justifica do ponto de vista de custos, e, portanto, eles acabam por ter que, em muitos casos, fazer desenvolvimentos internos. Um exemplo posso dar, ainda que chamar-lhes um pequeno operador de rede é discutível, mas a Areti é um operador de rede de distribuição da cidade de Roma, porque opera uma rede, a rede da cidade de Roma terá cerca de, provavelmente, 4 milhões de habitantes, à volta disso, se calhar um pouco menos, mas está a fazer desenvolvimentos internos ao nível do seu software de gestão de rede, precisamente para não estar dependente dos grandes fornecedores, porque para além dos custos que têm, o nível de maturidade de algumas tecnologias depois não é compatível com as soluções deles e acaba por ser muito, o custo acaba por ser muito elevado em integrar novas tecnologias. Mas são algumas das prioridades que os distribuidores consideraram para a digitalização. Portanto, a número um é a questão da fiabilidade dos serviços. E nesta fiabilidade dos serviços tem muito a ver com o serviço ao cliente final. Ou seja, quando temos uma falha de eletricidade, hoje em dia os operadores têm um chat onde nós podemos identificar a falha, mas o apoio e a interação com o cliente está muito longe de ser a ideal e, portanto, as tecnologias digitais aí têm uma enorme capacidade de trazer valor. Mas depois a integração de renovável e do carregamento elétrico é também uma das áreas que são prioritárias para estes operadores. Já lá iremos um pouco a uma análise mais global que fizemos na Sigre sobre quais são verdadeiramente os motivos e o que é que leva os distribuidores ou quais são as dificuldades até que os distribuidores têm. Na Sigre nós fizemos isto foi um grupo de trabalho que eu fui um dos coordenadores, fizemos um survey a nível mundial, portanto, temos cerca de 109 entidades que responderam, a maior parte dessas entidades são operadores de rede de transmissão, de distribuição, também alguns comercializadores e também fornecedores de serviços e também alguma academia. O que é curioso neste resultado é que a pergunta era quais são as fases que a organização já encontrou naquilo que é a implementação isto muito focado em inteligência artificial e aprendizagem automática, e a primeira logo, qualidade dos dados bastante má, ou falta de organização dos dados, isto é de facto uma barreira na digitalização. A identificação de casos de uso é algo que também é típico, mas depois há uma série de problemas internos nas empresas. Há múltiplos departamentos, normalmente os departamentos trabalham de forma isolada, ou seja, normalmente as grandes utilities têm um departamento de inovação que está completamente desligado das unidades de negócio e faz muitas iniciativas, depois não as consegue transferir para as unidades de negócio. Mas mesmo dentro das unidades de negócio, há depois departamentos que não falam entre si. Portanto, isto depois é muito complicado de coordenar. A normalização dos dados e acesso aos dados é também um problema. Portanto, é frequente, isso acho que acontece em todas as organizações, queremos ter acesso a um determinado conjunto de dados, seja de que tipo for, e eles normalmente ou não estão estruturados, ou então uma parte dos dados está num determinado departamento, tem um formato de dados, e outra parte está num departamento, tem um formato de dados completamente diferente. Portanto, há uma grande fragmentação daquilo que é a disponibilização de dados e o acesso aos dados, que dentro das organizações, em particular no setor elétrico, é extremamente complicado. O que nunca sentiram, isto também é parte curiosa, é nunca sentiram desilusão com o uso da AIML, quer dizer que também nunca verdadeiramente usaram e, portanto, não têm esta percepção daquilo que é o valor ou a falta de valor em alguns casos de uso, ou então as dificuldades que nós vamos ter e que no futuro irá existir, que é manter esses sistemas em produtivo a funcionarem de forma fiável. Essa é talvez a grande barreira, neste momento não há essa percepção dessa barreira que não há sistemas, não há muitos sistemas em produtivo, mas quanto mais sistemas tivermos em produtivo, mais problemas vamos ter e maior será a desilusão, neste caso, com a tecnologia. Outra questão que fizemos é quais eram o que é que existia do ponto de vista técnico que permitia acelerar, neste caso, a integração da AI e Machine Learning. Uma das respostas, acho que as respostas aqui hoje em dia, e também naquela altura, são bastante óbvias. Portanto, a questão computacional,
quer no acesso ao HPC, quer à cloud, quer a GPUs, isto há 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando fizemos, era uma prioridade. Mas também a questão da gestão de dados, como referi, é um dos problemas, ou uma das barreiras em termos de instalação e operação desses sistemas, mas também a falta de frameworks internas das empresas é também um problema. Isto também é uma grande oportunidade, ou seja, as empresas conhecem os casos de uso, têm os dados, mas depois há aqui uma falta de organização interna e uma existência de uma framework que depois é muito difícil acelerar a adoção de tecnologia e também a digitalização. Isto é mais visível nas pequenas empresas, nos pequenos distribuidores, nas pequenas utilities, é muito mais visível do que nas grandes, porque têm uma outra capacidade de investimento. Na altura, quando fizemos este survey, a questão de ter soluções low code ou sem código, para aumentar a inovação e a aceleração do desenvolvimento, não era tanto uma prioridade. Acho que isto hoje mudou muito com a IA generativa e com a capacidade, por exemplo, de soluções como a Cloud Code, que permite, de facto, acelerar o desenvolvimento. E, portanto, eu, na minha opinião, se fizéssemos hoje o survey de novo, em vez de aparecer em último, provavelmente apareceria logo em primeiro lugar. Portanto, há aqui uma inversão de algumas prioridades com o tempo. A Comissão Europeia lançou através de um tender, foi um trabalho feito pelo Fraunhofer, lançou um conceito que se chama Digital Spine, que na realidade ele existe também no Reino Unido. Aliás, o Reino Unido é que criou primeiro o conceito de Digital Spine, mas a definição daquilo que o Reino Unido tem é muito semelhante ao espaço de dados comum europeu, aos data spaces, enquanto que a solução europeia é uma combinação diferentes tecnologias, data spaces também, mas identidade digital, ou seja, saber quem está a receber dados e a partilhar dados, o uso também de blockchain, o uso da AI e de computação no Edge. E a ideia europeia está muito focada na colaboração entre diferentes setores, onde a energia e a mobilidade é aquilo que é mais óbvio devido à integração dos veículos elétricos, mas também podemos pensar na questão dos edifícios, do agri-PV, por exemplo, as comunidades de energia em ambiente agrícola. Ou seja, a ideia europeia é muito focada nas soluções digitais que tenham que ser multissetor. Porque se nós formos multissetores, temos uma economia de escala, que nas soluções digitais a economia de escala é extremamente importante, que permite, de facto, depois ter soluções com ganhos muito elevados, quer para quem desenvolve, quer para quem utiliza. E por isso a ideia do Digital Spine está muito virada na intersetor, com os casos de uso bem definidos. Neste documento em particular, tinha a ver com a questão da mobilidade, mas é possível fazer esta aplicação em outros setores e com outros casos de uso. Curiosamente, isto foi uma call a um projetos europeus. A Cristiana há pouco não mencionou porque a call já passou, foi de 17 de fevereiro, mas é talvez uma call absolutamente fundamental para aquilo que é o financiamento europeu, porque é a base das calls que vão aparecer no futuro. Portanto, há uma call de março e uma de dezembro que já referem o Digital Spine. Portanto, a ideia é que o Digital Spine que irá sair desses projetos europeus será a base de tudo aquilo que se fará a nível europeu, pelo menos nos projetos financiados a nível europeu. Portanto, é extremamente importante o conceito. Muito rapidamente, há uma arquitetura que foi feita para as redes elétricas inteligentes, foi revista em 2021, há cerca de 5 anos, e também aqui vem a importância do intersetor, ou seja, de nós termos o setor energético a interligar-se com outros setores e a beneficiar da troca de dados com esses setores, onde a mobilidade é um exemplo, mas também a questão da interoperabilidade de dados, que hoje em dia é absolutamente crítico. Para terminar este overview inicial, como eu referi, houve um roadmap estratégico da Comissão Europeia que teve em consulta pública até setembro do ano passado. O resultado do roadmap vai ser publicado no fim do mês. Eu já vi algumas apresentações públicas da Comissão Europeia. Algo que é claro que irá aparecer são os modelos fundacionais. Tem aqui um exemplo de uma figura de um artigo onde tive uma colaboração a nível internacional com os Estados Unidos, onde a ideia, basicamente, nós vamos começar a ter uma evolução daquilo que são os algoritmos de inteligência artificial para modelos fundacionais que oferecem uma enorme economia de escala. Ou seja, o mesmo modelo é capaz de poder desempenhar
múltiplas tarefas, muitas vezes sem necessidade de ter dados adicionais. Isto permite acelerar um conjunto de modelos de negócio, quer ao nível dos modelos, quer ao nível da sua utilização, a um nível que poderá ser superior ao que nós estamos a assistir atualmente com os modelos de linguagem. Isto no fundo, é um modelo de linguagem, mas com uma capacidade de trabalhar com diferentes volumes de dados e com diferentes casos de uso, que vai muito além de simplesmente processar a linguagem ou ter um chat. Portanto, os modelos fundacionais é uma aposta europeia, mas que está a ser explorada noutras geografias, e para a área da energia será provavelmente a tecnologia que terá maior ênfase no novo roadmap da Comissão Europeia. E daqui é uma lista não exaustiva, e aqui sublinho o não exaustivo, porque tentei ligar um pouco o que se está a fazer com o ATE, mas claramente há coisas que ficam de fora, e portanto quem estiver a ver isto não leva a mal. Mas para dar uma ideia do que é que nós temos em Portugal, algumas coisas estão a ser feitas no ATE, outras que podem ser feitas, outras que podiam ser feitas, outras que não estão no ATE, mas estão a ser feitas em Portugal e que eu acho que podem se encaixar muito naquilo que é a digitalização. Bem, aqui é uma que está a ser feita no ATE, está a ser desenvolvida num dos work packages e num dos PPS, uma plataforma digital para o setor elétrico. Portanto, estamos a falar de soluções, uma solução na cloud, com a capacidade de processamento de dados, muito semelhante àquela primeira solução que coloquei da Tecnopedia do ENTSO-E, de streaming de dados, mas mais do que isso, ou seja, a capacidade aqui também de ter analítica em cima destes dados e também jogar com a questão Cloud Edge, que é muito importante neste setor. Algumas empresas do consórcio da agenda, no caso da Engie, já estão a usar na gestão de ativos, mas a ideia é que esta plataforma seja agnóstica do caso de uso da aplicação e possa ser usada por todo o setor. Portanto, isto é um dos resultados do ATE, que acho que tem um valor de exploração no futuro muito interessante. Este Cloud Edge Continuum, como disse, é bastante importante. Isto acho que é uma área que a Comissão Europeia tem vindo a apostar muito, onde a Europa ainda pode ser muito competitiva, por vários motivos, mesmo a questão do hardware, a Europa é extremamente competitiva nisso, e onde se pode, de facto, aqui desenvolver um conjunto de soluções que permitam o processamento local e o processamento na cloud combinado consoante as necessidades e os casos de uso. Eventualmente, aqui coloquei um exemplo de agora com os agentes da AI, com a possibilidade de nós temos no Edge agentes a correr e automatizar algumas tarefas que não são críticas, que são rotineiras, mas que depois removem um conjunto de custos que estão associados a estas infraestruturas, principalmente à sua operação, e que permite, mais uma vez, reduzir o retorno do investimento de algumas destas soluções, e há capacidade em Portugal para desenvolver soluções deste género, inclusive há várias empresas portuguesas a trabalhar nesta área. Uma outra, eu já referi isto antes, a interoperabilidade é também o foco da nova agenda da Comissão Europeia. Já tem estado na agenda europeia há muitos anos. É um problema bem conhecido. Acho que aqui tem um exemplo de um projeto europeu que nós coordenamos, que tinha precisamente a ver com interoperabilidade. Se nós temos um sistema de gestão doméstico em casa que está ajustado a um determinado fabricante da máquina de lavar, etc., e trocamos o dispositivo que temos em casa, nós temos que garantir que aquele sistema de gestão continua a funcionar, é interoperável com o novo dispositivo. Isso tem que ser completamente agnóstico do fabricante. Isso é uma preocupação europeia. Existe um código de conduta em preparação a nível europeu, para o qual temos vindo também a contribuir para os fabricantes, ou seja, um código de conduta que o fabricante na Europa tem que seguir, e precisamente o que se pede nesse código de conduta é a interoperabilidade desses dispositivos que são comercializados com sistemas de gestão de energia. Pronto, eu estou a dar aqui o exemplo de sistemas de gestão de energia a nível doméstico, mas a mesma coisa se aplicaria ao armazenamento e a outro tipo de cargas que possam ser controláveis no sistema elétrico. Portanto, isto é uma tecnologia, interoperabilidade, que requer uma série de desenvolvimentos. Há também muita experiência em Portugal, está também a ser trabalhado na agenda, no ATE, a diferentes níveis, em diferentes casos de uso. E é absolutamente fundamental. Sem interoperabilidade não vamos ter economia de escala e não vamos ter capacidade de facto, ser competitivo no negócio. Podemos dar o exemplo, por exemplo, da Samsung, que tem a sua interoperabilidade, mas só com dispositivos Samsung.
Portanto, isso depois é extremamente limitativo para o negócio. Vamos ter no futuro cada vez mais assistentes da AI, digital twins e software modular. Eu aqui dei o exemplo foi também uma reflexão que fizemos na Sigre, com as empresas, daquilo que é a evolução de um centro de controle da rede elétrica. Isto podia ser aplicado a qualquer outro caso de uso, a qualquer outro centro de controle. Portanto, isto é só um exemplo ilustrativo. Há cerca de 70 anos atrás, a rede elétrica era operada de uma forma completamente manual. Depois começámos a ter software, começámos a ter algumas funcionalidades que nos permitiam estudar a rede, monitorizar melhor a rede, mas continuámos a ter uma operação totalmente manual e muito próxima do tempo real. À medida que nós vamos andando no tempo, temos mais dados, temos cada vez maior automatização a partir de software. O caso mais recente da AI é um exemplo, mas temos que evoluir para soluções modulares, onde a interoperabilidade é um caso bastante importante, e vamos começar a ter cada vez mais assistentes que vão trabalhando com o humano e auxiliando o humano a operar a rede elétrica ou a operar um postos de carregamento de veículos elétricos, a fazer manutenção preditiva de ativos, a fazer trading no mercado. Portanto, este conceito aplica-se a todos estes casos. Há várias empresas neste momento a trabalhar em soluções deste género, que basicamente são assistentes para vários casos de uso do sistema elétrico. Um ponto importante, eu trabalho há muitos anos nesta área da inteligência artificial, e se nós fizermos um paralelo entre aquilo que é uma aplicação baseada em inteligência artificial versus software convencional, o que encontramos são diferenças, e são diferenças muito significativas e com riscos muito grandes para aquilo que é o negócio. Um software, ele tem uma lógica muito determinística. Nós temos regras bem definidas. Quando usamos o Word e salvamos, sabemos que estamos a salvar o fecheiro. Quando falamos em AI, não. Isto é completamente estocástico, depende dos dados, requer uma maior manutenção que um software clássico. Fazer uma atualização, um update, no caso software, é periódico, e nós até conseguimos escalonar e conseguimos fazer uma atualização também ela determinística. Fazemos primeiro, criamos uma package, fazer uma atualização e depois fazemos-la quando entendermos e quando achamos que é necessário. No caso de um software baseado em AI, não. Requer uma aprendizagem contínua, requer atualizações que nós nem sequer antecipamos que elas sejam necessárias. Portanto, há aqui uma complexidade muito grande. É um desafio em termos de negócio, porque nós estamos a falar de um setor avesso ao risco, altamente crítico para a economia. Portanto, não se pode dar ao luxo de ter erros associados a software ou até erros humanos. Essencialmente muito avesso, principalmente a novas tecnologias e a novo software. Por isso, qualquer negócio que seja novo aqui, que traga novas soluções, tem que ter em conta estas características. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade, porque se o setor se vai digitalizar e vai usar cada vez mais dados, é também uma oportunidade para ter soluções que sejam robustas e que sejam confiáveis num cenário onde não é fácil, e por isso é também uma oportunidade para as empresas portuguesas. Algo que tem vindo também a ser cada vez mais importante, e também eu acredito que haverá um grande investimento no futuro, é aquilo que se chama de Physical AI. No fundo, é ter inteligência artificial embebida na robótica. Aqui dei-vos o exemplo, são dois trabalhos do Inesctec: inspeção e detecção de falhas em parques fotovoltaicos, e a mesma coisa em turbinas eólicas offshore flutuantes. Portanto, a possibilidade de nós termos não só robótica para inspeção, mas ter aí embebido nesta robótica que faça uma análise automática dos ativos, é uma área que se estima que o negócio de inspeção e manutenção de ativos venha a crescer cerca de 27,5% nos próximos anos, e onde aqui a inteligência artificial e a capacidade de absorvermos todo o conhecimento, inclusive de cruzar dados, é bastante importante, à semelhança do que acontece hoje na condução autónoma de veículos. Portanto, a condução autónoma de veículos, os primeiros testes que nós vimos de condução autónoma, principalmente nos Estados Unidos, é que não tinha nada daí, era baseado em regras, e as regras eram utilizadas para o carro conduzir. O que se faz hoje é crowdsourcing de condução autónoma, que é recolher o máximo de dados possíveis, do número máximo de condutores possíveis, para termos algoritmos cada vez mais inteligentes que aprenderam com os dados embebidos no veículo.
É também Physical AI. Isto é uma área que tem um enorme futuro e onde Portugal tem muitos grupos fortes na área de robótica, onde se isto conseguir ser capitalizado para o setor elétrico, podem vir daqui soluções bastante interessantes. A confiança vai ser uma tecnologia. Aqui dei-vos o exemplo da Mastercard. Da Mastercard, o negócio deles não é fazer AI. Mas num cenário em que nós vamos começar a ter agentes daí que nos vão comprar e vender, comprar, fazer compras, vender coisas que nós temos, ou seja, vão começar a fazer automaticamente aquilo que nós fazemos manualmente no dia a dia, não estamos muito longe disso. O que é que nós precisamos em cima disto? Confiança. Portanto, aquilo que é o negócio da Mastercard e que vai ser o negócio da Mastercard é ter um sistema que nos garante confiança nas transações que estão a ser feitas. Isto é aquilo que eles vão comercializar numa lógica já muito semelhante ao que existiu no passado com o blockchain e com as criptomoedas, etc. E por isso nós, quando tivermos estes agentes daí, confiança vai ser um requisito que se vende. Isso acho que é um ponto importante. Isto é um exemplo de um outro setor, do setor bancário, mas que para a energia é também importante na compra e venda de energia. Para terminar, data centers, acho que já está nas notícias, portanto é bastante crítica a sua ligação e a sua integração, mas nós de facto temos que pensar como é que, não só onde é que eles se vão ligar e o reforço da rede que é necessário, mas como é que nós vamos gerir a computação, considerando as emissões de carbono da rede, mas também aquilo que é o preço da eletricidade e como é que isto pode ser feito de uma forma eficiente. O exemplo tem aqui é o Deucalion. O Deucalion é um supercomputador, o primeiro supercomputador em Portugal, do programa Euro-HPC, que está instalado em Azureiro, em Guimarães, e que tem uma potência de ponta na ordem de 1 megawatt, portanto já é uma potência significativa, e tem um projeto que é o HPC sustentável para ter uma taxa de autoconsumo acima de 50% e também para o tornar eficiente ao nível daquilo que são os supercomputadores a nível mundial. Isto requer, de facto, uma combinação não só da gestão de energia, mas gestão computacional. Portanto, nós vamos ter no futuro cada vez mais a necessidade de alinhar aquilo que é a gestão computacional com aquilo que é o preço da eletricidade, a disponibilidade da rede. Isto requer uma conjugação entre dois setores, computação e energia. Isto termino, voltando à minha parte inicial da minha apresentação, nós temos cada vez mais pensar o setor elétrico como algo que é central a vários setores e pensar em soluções de negócio que sejam múltiplas a vários setores e comuns a vários setores para, de facto, aumentar a economia e a atratividade dessas soluções. E termino, sei que passei um pouco do tempo, mas acho que ainda temos tempo para questões. Sim, claro que sim. Muito interessante, Ricardo. Eu acho que trouxe aqui muitas ideias para poderem serem pensadas. Eu acho que isso é o mais importante, começar a desafiar aqui, se calhar, algumas novas ideias para criar negócio. Eu abro agora aqui a oportunidade para podermos colocar questões, tanto à Cristiana como ao Ricardo, como a mim. Levantem só a mão para nós podermos desbloquear depois o microfone. Se tiverem interesse, eu, entretanto, começo com uma questão, que se calhar é algo ingênua, mas não é a minha área, vão-me perdoar, que é, o Ricardo falou na importância dos dados, principalmente nos dados, no setor onde trabalhamos todos, porque há aqui várias questões relacionadas com o tratamento dos próprios dados, não é? Tipo, ter dados, qualidade dos dados, normalização do formato e a partilha interna às organizações, porque são coisas que às vezes são complicadas a nível de confidencialidade, não sei, e também aqui a resistência natural em colocar os dados na cloud, porque a cloud pode ter, obviamente, aqui algumas. Ou pode ser hackeada, não é? E portanto, muitas vezes eu ouço quando estou a falar com parceiros que têm assets críticos, dizer, não queremos ter nada na cloud, porque isso é uma porta de entrada, por muito bem guardada que esteja, há sempre alguém que consegue atravessar. E depois temos aqui outra variável que é a quantidade de data centers que estão a ser construídos e alguns deles em Portugal, porque armazenam os dados na cloud ou em sistemas
que não estão fisicamente a ser armazenados. Como é que isto se relaciona? Ou seja, estamos a ir num caminho de tratamento de dados contrário, a nível do setor da energia, à tendência do resto dos outros setores, ou isto é complementar? Ok. Bem, é assim, a partilha dos dados, atualmente o GDPR vem introduzir, se calhar, aqui alguma muita cautela naquilo que é a partilha dos dados. Ele diz apenas respeito aos dados pessoais, mas a verdade é que após o GDPR começou a existir um maior cuidado com os dados e bem. Mas a questão eu acho que vai haver uma alteração daquilo que é o paradigma. Ou seja, hoje em dia o paradigma é eu tenho os meus dados, não partilho com ninguém. Este é o É o paradigma e típico, às vezes sim. o com ninguém é internamente, muitas vezes internamente na própria organização. Claro que no setor energético nós temos empresas reguladas, não reguladas, muitas vezes pertencem à mesma entidade ou à mesma holding e aí de facto tem que haver esse cuidado, mas às vezes dentro da própria organização há barreiras que poderiam não existir. Esse a atualidade é esta. Isto vai mudar porque nós temos os dados e não os partilharmos, vai levar a duas coisas. Uma, vamos estar a operar em silos e não maximizamos o valor daqueles dados, ou seja, o que extraímos do valor dos dados é uma coisa muito marginal e que não justifica, e depois tudo que é desenvolvido, a certa altura começa-se a questionar o investimento e a utilidade e que acaba por ser descontinuado. Isso é inevitável, isso já aconteceu no passado e irá continuar. A partilha de dados permite gerar valor comum. Os modelos fundacionais têm essa possibilidade, que é, eu não preciso partilhar os dados, eu posso partilhar o modelo dos dados. E a partir daí começamos a gerar real valor dos dados intangível e isso irá alterar o paradigma de forma inevitável. Eu acho que aí não haverá nenhuma dúvida. Pronto, a questão dos data centers, já agora, antes de irmos aos data centers, há outros setores que já o fazem. Hoje em dia, por exemplo, se a gente quiser ver um voo, um determinado voo, nós conseguimos ver exatamente quando é que o avião partiu, onde é que o avião está, etc. Portanto, o setor, por exemplo, do tráfego aéreo já disponibiliza um grande volume de dados a toda a comunidade que permite desenvolver em torno desse grande volume de dados um conjunto de apps e de ecossistema de inovação que beneficia o próprio setor. Um exemplo maior, ainda que também não seja atualmente o exemplo perfeito a nível europeu, mas a previsão meteorológica, a Europa opera hoje o melhor sistema do mundo de previsão meteorológica, que nos permite a nós termos alertas melhores quando temos fenómenos atmosféricos adversos, permite-nos planear esses fenómenos, permite prever melhor a produção renovável, sucessivamente. Isso baseia-se em partilha de dados. Os institutos de meteorologia, todos os institutos de meteorologia associados ao CNLBF partilham os dados, isso permite uma melhoria muito significativa daquilo que é a qualidade das previsões meteorológicas, que são fulcrais neste momento para a economia, porque a nossa economia hoje em dia depende muito do tempo. Mas temos muitas empresas privadas que não partilham os seus dados precisamente com esse modelo e beneficiam desse modelo. Mas eu acredito que um dia isso venha a acontecer. Portanto, há uma série de setores que já mostraram que a partilha dos dados gera valor para a economia e para as empresas que beneficiam precisamente dos modelos. Os data centers, há um número muito elevado, mas nós aqui temos que distinguir o data centers de centros de computação de alta performance. O que nós estamos hoje em dia a ter pedidos de ligação são centros de computação de alta performance, que têm tipicamente um perfil constante, porque funciona por pedidos de trabalho, e aquilo é uma fila de pedidos e que está sempre a funcionar com perfis bastante constantes. Alguma flexibilidade, mas perfis constantes. Isso significa que vamos ter potências de ponta muito elevadas durante muito tempo. As redes não estão preparadas para isso e não há investimento na rede que permita acomodar e por isso é preciso repensar se calhar o paradigma de computação e a casa da NVIDIA lançou recentemente uma solução de computação que permita quem, por exemplo, quer desenvolver modelos de linguagem, o possa fazer num computador desktop, como tínhamos antigamente, a um custo muito mais baixo em termos de data centers. Portanto, a questão do hardware de computação também vai mudar. E eu, se tivesse dinheiro para investir, não investia num data center agora. Mas não tenho. Obrigada, Ricardo. E com essa dica, não vimos aqui nenhuma mãozinha levantada. Estamos a 1 minuto
após o término planeado da sessão. Não sei, Cristiana, se quer deixar aqui um último repto, e depois fechamos. Não, apenas agradecer o vosso convite para estar convosco nesta série de webinars e reiterar a nossa disponibilidade para qualquer follow-up que vocês entendam adequado. Ok, perfeito. Então, resta-me agradecer a todos pela disponibilidade e pela atenção que tiveram, e a Ricardo e Cristiana, bem-ajam, excelentes apresentações e acho que enriquecemos aqui um bocadinho mais a comunidade. Até breve Obrigado, e tudo a correr bem. Deus. Obrigada, um bom dia.